Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, 18 de março de 2026. STF condena deputados do PL por corrupção em verba de emendas parlamentares. Olha só o que saiu agora e está dando o que falar em Brasília. O Supremo Tribunal Federal condenou 2 deputados federais do PL, Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, e Pastor Gil, também do PL do Maranhão, além do suplente Bosco Costa, do PL de Sergipe, por corrupção passiva no esquema envolvendo emendas parlamentares. Segundo a Procuradoria-Geral da República, entre janeiro e agosto de 2020, eles teriam pedido propina de cerca de 1,6 milhão de reais para liberar 6,6 milhões de reais em emendas para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. Quem denunciou foi o então prefeito da cidade, José Eudes. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, afirmou que existem provas robustas de que houve a cobrança da propina. O voto dele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino, formando maioria para a condenação. Agora vem um ponto importante. Eles foram condenados por corrupção passiva, mas acabaram absolvidos da acusação de organização criminosa. As penas ficaram assim: Josimar Maranhãozinho, 6 anos e 5 meses. Pastor Gil, 5 anos e 6 meses. Bosco Costa, 5 anos. Todos em regime semiaberto. E atenção, como ainda cabem recursos, ninguém vai ser preso agora. Além disso, o STF determinou que eles paguem juntos 1,6 milhão de reais por danos morais coletivos e também fiquem inelegíveis por 8 anos. E tem mais uma questão política importante. No caso dos deputados que ainda estão no mandato, a Câmara dos Deputados vai ter que decidir se eles podem continuar exercendo o cargo, mesmo com a condenação em regime semiaberto. Olha, pessoal, se a Câmara permitir que eles continuem exercendo o mandato, vai passar a mensagem para o povo brasileiro de que ela, Câmara dos Deputados, apoia que seus membros roubem dinheiro público. Já foi formada a maioria para condenar por corrupção 2 deputados e um ex-parlamentar do PL, mas o ministro Flávio Dino terminou o seu voto. Então, o José Matheus Santos tem as atualizações, ele está acompanhando a sessão. José Matheus, com você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Poder Expresso nesta terça-feira. Pois é, Raquel, unanimidade na primeira turma do Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso, que é o primeiro julgamento em relação a desvios de emendas parlamentares, desde que o Supremo Tribunal Federal passou a exigir mais transparência e rastreabilidade nesses recursos enviados para estados e municípios. O ministro relator, Cristiano Zanin, foi o primeiro a proferir o voto e foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e também o presidente da primeira turma do STF, ministro Flávio Dino. A definição dos magistrados foi pela condenação em relação à corrupção passiva de 3 parlamentares, na verdade 2 parlamentares em exercício e um ex-parlamentar que exercia o mandato porque era suplente. Foram condenados por corrupção passiva o Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Pastor Gil, do PL do Maranhão, e João Bosco Costa, do PL de Sergipe, ele que é suplente e não está no exercício do mandato neste momento. Em relação à organização criminosa, o ministro Cristiano Zanin e os outros 3 ministros que acompanharam o voto dele entenderam que a Procuradoria-Geral da República não demonstrou materialidade suficiente da autoria delitiva em relação a esse crime. Lembrando que esse processo surgiu a partir de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, e a PGR aponta
que esse grupo de parlamentares exigia propina de R$1.600.000 de cerca de R$6 milhões de emendas enviadas para a saúde da cidade de São José de Ribamar, cidade no interior do estado do Maranhão. A Procuradoria-Geral da República fez essa denúncia, pediu a condenação por corrupção passiva e por organização criminosa, mas, como eu disse, os ministros entenderam pela condenação apenas em relação ao crime de corrupção passiva. O ministro Cristiano Zanin disse que a prática de corrupção passiva ficou amplamente demonstrada por meio de extratos bancários, conversas de mensagens por aplicativo, como o WhatsApp, por exemplo, e também por outras práticas da organização criminosa. Por outras práticas dessas pessoas. Em relação à organização criminosa, entendeu que houve falta de provas para haver essas condenações. Raquel, em relação ao tamanho das penas, só explicar antes de devolver para você, os ministros deram um intervalo na sessão, vão retomar daqui a pouco para definir, para fazer a chamada dosimetria, ou seja, o tamanho das penas em relação a esse caso de corrupção passiva. Foram vários condenados, então a votação é feita 1 a 1 para definir o tamanho das penas, mas corrupção passiva, no Código Penal, a previsão é de 2 a 12 anos. Qualquer nova atualização a gente traz aqui no Poder Expresso, na programação do SBT News. Volto com você, Raquel Longini. Muito obrigada, José Matheus. José Matheus já chegando com as informações todas completas. Corre lá, meu querido, que eu sei que você tem que acompanhar a dosimetria. Obrigada, José Matheus. Então, José Matheus já atualizando para a gente, formou-se unanimidade na primeira turma do Supremo por condenar os deputados do PL, maior partido de oposição, por corrupção em desvio de emendas. Agora o Supremo vai definir o tamanho da pena. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça.